Pessoal, a gente vai falar agora sobre a parte 2 de administração pública ainda. Semana 7, dia 7. Questão 11. O servidor que ocupar cargo comissionado não poderá ser exonerado como punição ou infração funcional. Correto? Correto. Porque exoneração não é punição. O que é punição? Destituição de cargo comissionado, ok? Ou se for de cargo efetivo, vai ser o que? Como é o nome? Isso, demissão. Então a exoneração não vai ser. Então não poderá, então a questão está correta. 12. A lei reservará percentual aos cargos e empregos públicos para idosos e pessoas portadoras de deficiência, definindo os critérios de sua admissão. O que está errado? Não tem aí na Constituição Federal ou em lei o que? Percentual para a pessoa idosa, somente para deficientes, ok? A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então não temos aí então reserva para idosos. 13. Os atos de improbidade administrativa importarão ao agente na suspensão dos direitos políticos, não tem cassação, nem perda, a perda da função pública, ok, a indisponibilidade dos bens, ok, ressarcimento ao erário, ok, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. É o que está previsto no parágrafo 4º, então a questão está correta. Questão 14. Determinado prefeito que é filho do deputado federal em exercício José Faber. Então, o prefeito, filho de José Faber, instituiu uma ação político-administrativa municipal que nomeou da seguinte forma: Programa de Alimentação Escolar José Faber. Isso aqui é o que? Promoção pessoal, não pode. Vamos ver. Nessa situação hipotética, embora o prefeito tenha associado o nome do próprio pai, o referido programa, não houve violação ao princípio da impessoalidade. Houve sim, pois não ocorreu promoção pessoal, como não, do chefe do Poder Executivo Municipal. Vinculou ao pai dele, está vinculando aí, caracterizando aí promoção pessoal de autoridade, então não pode. Então veja, o artigo 37, parágrafo 1º vai dizer que a publicidade dos atos, programas e obras e serviços e campanhas, então aqui está falando sobre a publicidade, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, então está aqui, símbolos ou imagem que caracteriza a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, incorreto aí, então, porque houve sim a violação do princípio da impessoalidade. Questão 15. A nomeação pelo presidente do Tribunal de Justiça de sua companheira para cargo de assessoria de imprensa desse tribunal não violaria o princípio constitucional da moralidade? Claro que violaria, ok? Por que violaria? Porque isso daqui é nepotismo, ok? A súmula 13, vinculante 13 do STF, vai falar que a nomeação de cônjuge, que é o caso em questão, companheiro, parente em linha reta, colateral, por afinidade até o 3º grau, veja que a súmula vai até o 3º grau, inclusive as autoridades nomeantes ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo em comissão, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão, que é o caso em questão, ou confiança, ou ainda função gratificada na administração pública direta, indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, inclusive viola então a Constituição Federal. Então as designações recíprocas são chamado de nepotismo cruzado, ok? Viola então aí
o princípio aí da moralidade, sim. Então, violaria. Questão 16. A administração pública estadual e municipal, para a criação das suas identidades visuais, que inclui marca, logomarca, logotipo, sujeitam-se aos padrões gráficos gerais estabelecidos pelas instruções normativas da Presidência da República relativas à publicidade. Sujeitam, onde está o sujeito? Sujeitam-se? Não, porque eles são autônomos, ok? Então, a administração estadual vai se vincular aí ao governo estadual e o municipal. Então, aqui são entes federados. Quem? Estado, né? E município são o quê? Autônomos. Agora eles estão vinculados, então não estão sujeitos aí. Estão sujeitos ao quê? Ao previsto da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 1º, que a gente acabou de ver aí. A publicidade dos atos e programas, ele deverá ter o caráter educativo, não conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal aí do pessoal envolvido. Então, não está sujeito aí aos padrões gráficos, então, das normas da presidência. 17. Pode-se criar fundação pública para exploração da atividade econômica de cunho lucrativo. Pode? Não pode. Cunho lucrativo não. Sempre vai ser o quê? Personalidade jurídica de direito privado ou público sem fins lucrativos. É o que está previsto aí no artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 200 de 1967. Ok? Quem vai ser personalidade jurídica de direito privado para a exploração de atividade econômica? Somente dois. Quem? Empresas públicas ou sociedade de economia mista. 18. O INSS está inserido na administração indireta do Estado, ok? Então, está errado aí. A administração indireta é uma autarquia. A autarquia pertence à administração indireta. 19. A autonomia gerencial orçamentária, a GOF, a autonomia GOF e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta pode ser ampliada. Então, pode ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade. Correto é o que está previsto aí no artigo 37, parágrafo 8º. A autonomia GOF aqui pode ser ampliada, então poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo ali ainda dispor sobre a duração do tempo aí do contrato, né, do prazo do contrato, controles e critérios de avaliação do desempenho de direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e ainda a remuneração do pessoal. Então, pode ser mediante contrato ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, é a famosa GOF, ok? Última questão da bateria. Está expresso na Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos e as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Correto? Responsabilidade objetiva do Estado. Ok? Restando assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos do dolo, independente do dolo ou culpa, ok? Então vai ser direito do regresso previsto aí na Constituição Federal, parágrafo 6º, vai falar que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestador de serviços públicos, responderão pelos danos causados pelos seus agentes, que seus agentes nessa qualidade, ou seja, estiverem em exercício, causarem a terceiro assegurado, então, o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa. Então, excluiu a culpa está errado. Ok? Terminamos por aqui então. Um abraço.